Vamos lá, direto ao ponto. Por muito tempo, a gente tratou o sono como um simples botão de desligar. Sabe, aquela ideia de que a consciência simplesmente apaga e o corpo descansa. Mas as pesquisas mais recentes estão mostrando que a história é completamente diferente. Na nossa análise de hoje, vamos desvendar esse mistério impressionante do cérebro enquanto ele sonha e o trabalho colossal que ele faz enquanto a gente acha que está apenas descansando. Pensa o seguinte, e se o trabalho mais importante da nossa mente acontecer exatamente aí, no escuro? Essa é a grande questão. A ciência moderna praticamente implodiu aquele mito de que o sono é um estado passivo. Na verdade, a noite é um verdadeiro laboratório biológico superativo. O cérebro não tira folga. Ele está o tempo todo processando, curando e construindo a base de quem nós somos. Parte 1. A arquitetura do sono. O nosso descanso é literalmente uma montanha-russa. O sono não é só uma linha reta. Ele funciona em ciclos de mais ou menos 90 minutos. A gente começa lá no estágio 1, um soninho leve. E aí desce para o estágio 2, onde as coisas começam a ficar mais sérias. Depois, mergulhamos no estágio 3, o sono de ondas lentas, que é o mais profundo de todos, com atividade cerebral bem devagar. Mas aí, bum, o cérebro faz o caminho inverso e acelera até o estágio REM, o movimento rápido dos olhos, onde a atividade cerebral volta a ficar frenética, quase como se estivéssemos acordados. E olha que interessante os números que ditaram as regras por décadas. Lá em 1953, o cientista Eugene Azerinsky descobriu que as pessoas lembravam dos sonhos em 74% das vezes quando eram acordadas no sono REM, comparado a apenas 17% no sono não REM. E foi aí que surgiu aquela crença enorme, porém errada, de que a gente só sonha no estágio REM e que nos outros estágios o cérebro estaria totalmente apagado. Só que a ciência moderna veio e derrubou isso. Sonhar é, na real, um espectro contínuo. Quando os pesquisadores mudaram o jeito de fazer as perguntas nos laboratórios, eles sacaram que os sonhos acontecem em todas as fases da noite. É como se fosse uma versão super intensa daquela divagação da mente, sabe? Aquele devaneio que começa quando estamos acordados e vai até o sono mais profundo. E tem mais. Eletroencefalogramas de alta densidade mostraram algo bizarro. O cérebro não dorme todo de uma vez. Acredite se quiser, existe um negócio chamado sono local. Isso significa que partes do cérebro, especialmente aquelas que controlam nossos pensamentos, podem literalmente entrar em sono profundo, enquanto o resto continua essencialmente acordado. Loucura, né? Mas então, qual a diferença prática entre os sonhos de cada fase? Os sonhos não REM costumam ser mais curtos, lógicos, menos emocionais e muito focados na vida prática. É quase como pensar de olhos fechados. Já os sonhos do sono REM, bom, esses são aquelas alucinações completas. São imersivos, super bizarros, cheios de emoção e hiperassociativos. A mente não está só pensando, ela está inventando realidades inteiras. Parte 2. Aprendendo enquanto dormimos. Para entender essa mágica, a gente precisa olhar para os tipos de memória que o cérebro manipula. Existem as memórias declarativas, que são conscientes, como os fatos que aprendemos e os eventos da nossa vida. E do outro lado, as memórias não declarativas, que são inconscientes, tipo a habilidade motora de andar de bicicleta. Durante a noite, o cérebro trabalha duro com todas elas. Uma analogia perfeita para entender como os estágios trabalham juntos é pensar no sono não REM como o arquivista. No começo da noite, ele pega as memórias recentes, salva o que é importante e joga o lixo fora, abrindo espaço. Aí entra o sono REM, que é o diretor de arte. Ele pega esses arquivos organizados e começa a fazer conexões loucas, criativas e inesperadas. E a gente começa a ver as provas desse aprendizado no segundo em que adormece. Teve um estudo clássico onde o pesquisador Robert Stiggold colocou as pessoas para jogar Tetris por horas. Assim que elas começaram a dormir, relataram exatamente isso. Formas de Tetris flutuando na minha cabeça. Isso rolou até com pacientes que tinham amnésia. Uma prova fantástica de que o cérebro continua aprendendo offline, mesmo sem lembrança consciente do jogo. Mas a coisa fica ainda melhor. Em outro experimento, as pessoas tentaram resolver um labirinto virtual e foram dormir. Olha o que alguém disse no comecinho do sono. Posso ver o labirinto e acho que se pudéssemos nadar acima dele, veríamos tudo. O cérebro já está abstraindo o problema. Ele não está só repetindo o que aconteceu, ele está caçando ativamente soluções e novas perspectivas. Conforme o sono avança para a fase REM, a imagem do labirinto muda totalmente. Alguém sonhou que estava em um labirinto de jardim com arbustos de verdade. E aqui está o grande truque. As pessoas que tiveram esses sonhos onde a tarefa se misturou com memórias bizarras antigas foram 10 vezes melhores ao tentar resolver o labirinto no dia seguinte. 10 vezes.
Toda essa bizarrice tem um motivo muito claro. O sono REM é hiperassociativo. Ele ignora de propósito as conexões óbvias do dia a dia e liga memórias super distantes. É assim que a gente integra coisas novas e atualiza a nossa visão de mundo. É um mecanismo de evolução purinho, feito para achar padrões escondidos que, de olhos abertos, a gente jamais perceberia. Parte disso envolve o que Freud chamava de restos diurnos. Olha esse caso. Um paramédico sonhou com um jogo de beisebol em família onde 2 pessoas se machucaram sério. De onde veio isso? 2 dias antes, no trabalho, essa pessoa tinha socorrido alguém ferido numa partida de beisebol. A memória brutal do dia entrou literalmente no sonho, iniciando o processo de digestão mental. Parte 3. Terapia emocional noturna. Para provar o poder disso, os cientistas fizeram um experimento brilhante e, digamos, um pouco constrangedor. Eles gravaram pessoas cantando karaokê e depois tocaram o áudio delas mesmas desafinando, enquanto estavam numa máquina de ressonância. Antes de dormir, a amígdala, o centro do medo e da vergonha no cérebro, estava a 1000 por hora. Mas depois de uma noite com bastante sono REM ininterrupto, a reatividade despencou. O sono agiu literalmente como um terapeuta biológico. Isso explica o modelo dormir para esquecer, dormir para lembrar. É um combo perfeito. O cérebro guarda a memória do que aconteceu para não perdermos a lição, mas arranca fora aquela dor visceral, aquele desespero. Isso evita uma sobrecarga emocional completa. Se não fosse por esse mecanismo, toda vez que lembrássemos de algo ruim, doeria exatamente igual ao dia em que aconteceu. E esse processo segue um roteiro temporal chamado efeito de atraso do sonho. Esta citação aqui é de alguém quase uma semana depois de uma visita estressante ao laboratório de sono. O sonho não era mais sobre fios e pesquisadores. Virou uma internação hospitalar metafórica. O cérebro pegou o estresse inicial e diluiu, misturando com o que a pessoa já sabia sobre hospitais e médicos. Vendo como o cérebro acessa essa rede infinita de memórias no sono REM, fica óbvio o quanto o trabalho que acontece debaixo do capô é colossal. A mente passa a noite inteira preservando, integrando e esculpindo os momentos vitais dos nossos dias. É isso que garante que a gente acorde não só com energia, mas com o intelecto afiado e o emocional no lugar. Então, a gente fecha com essa provocação. Se o nosso cérebro, enquanto dorme, está ativamente resolvendo problemas, reescrevendo memórias e acalmando nossos medos, quem é o verdadeiro arquiteto da mente? Talvez aquelas respostas que a gente passa o dia inteiro procurando já estejam sendo desenhadas pela nossa própria consciência sonhadora, toda santa noite. Obrigado por acompanhar essa nossa exploração. Continuem sempre curiosos sobre os mistérios da mente